Fala galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Kelvin Castro, Mundo Jurídico na área, mais uma vez. Prazer imenso estar com todos vocês. E hoje, senhoras e senhores, trabalharemos um tema muito importante dentro do direito administrativo, que é o tema princípios. É isso aí, senhoras e senhores. Vamos falar hoje muito sobre princípios, ok? Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre os princípios gerais da administração pública e os princípios constitucionais. Quais são os princípios gerais da administração pública? Supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público, que é citado aí pelo grande jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, que são as pedras de toque do direito administrativo. Esses dois princípios são os pilares, são as bases do direito administrativo. Supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. E trabalharemos também, senhoras e senhores, os 5 princípios que estão previstos lá na nossa Constituição. Aprendemos aí na faculdade o mnemônico LIMP, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos esmiuçar todos esses princípios neste vídeo, ok? Fiquem comigo. Então vamos lá, senhoras e senhores. O que são princípios? Bem, princípios são regras que surgem como parâmetros para interpretação das demais normas jurídicas. Ou seja, o que é um princípio? Ele está dentro do mundo jurídico e ele pode estar dentro de uma norma, dentro de uma lei, ou pode estar dentro da doutrina. Então, você utiliza princípios para ajudar a interpretar as normas que existem no ordenamento jurídico. O primeiro princípio que vamos trabalhar é a supremacia do interesse público. O que significa, senhoras e senhores, supremacia do interesse público? Significa que o Estado ele tem uma superioridade em relação ao cidadão. O Estado ele encontra-se numa posição vertical, onde o Estado está acima do cidadão, porque ele tem esta supremacia. E como isso se resolve na prática? Por exemplo, no contrato administrativo, existem cláusulas que sempre vão favorecer a administração pública. Outro exemplo que podemos citar é que os atos administrativos eles são pautados por uma presunção de veracidade. Então, todo ato administrativo, ele, em tese, é verídico. Não quer dizer que ele esteja correto, mas isso pode ser discutido posteriormente. Então, o Estado sempre estará em posição de superioridade em relação ao cidadão. E o que nos diz o princípio da indisponibilidade do interesse público? O que é a indisponibilidade do interesse público? A indisponibilidade do interesse público, senhoras e senhores, ela limita a supremacia do interesse público. O gestor, aquele que nos representa, ele não pode simplesmente dispor dos interesses públicos. Ele não pode simplesmente deixar de praticar um ato administrativo a seu bel prazer. Ele tem que cumprir aquilo que está devidamente prescrito na lei. A não ser, é claro, as exceções relacionadas à discricionariedade. Mas, em termos gerais, o gestor somente cumpre aquilo que está previsto na legislação. Ele não pode dispor de algo porque ele tem um interesse próprio. Por exemplo, um prefeito, senhoras e senhores, ele não pode perdoar uma dívida tributária de uma pessoa só porque ela é sua amiga. Vocês entendem? Então, tem que prevalecer o interesse público sempre, correto? E temos também os princípios constitucionais
previstos lá no artigo 37 da Constituição Federal, que são os seguintes princípios: princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, pessoalidade e eficiência. É bem simples, senhoras e senhores, é só vocês pensarem na palavra limp. Limp, L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência, correto? Então vamos falar sobre estes princípios. Princípio da legalidade. O que nos diz o princípio da legalidade? O gestor somente pode fazer aquilo que está previsto em lei. É bem simples, senhoras e senhores. Do direito privado, onde os particulares podem fazer tudo aquilo o que a lei não proibir. No direito privado, preceitua-se o princípio da autonomia da vontade. E no direito público, o gestor tem que fazer tudo aquilo o que a lei prevê, correto? Agora vamos falar sobre o princípio da impessoalidade. Senhoras e senhores, o princípio da impessoalidade nos diz que a atuação pública deve ser neutra e imparcial. Ela tem que visar exclusivamente o interesse público, não devendo existir favoritismos ou perseguições dentro da administração pública. Já o princípio da moralidade, ele nos diz que dentro da administração pública, os gestores devem ser probos. A moralidade é o contrário da imoralidade, ou seja, improbidade. Toda vez que o gestor, o agente público, ele age de maneira imoral, ele pratica um ato improbo, que é regulamentado pela Lei 8429, que é a Lei de Improbidade Administrativa, que recentemente, no ano de 2021, foi atualizada. Então, o gestor agindo de maneira imoral, ele corre o risco de ser processado pelo Ministério Público numa ação de improbidade administrativa, correto? Já o princípio da publicidade diz que, como o próprio nome já diz, que todos os atos da administração pública devem ser publicizados, tendo em vista a transparência. Então, todo cidadão tem direito de acessar o portal da transparência aí do órgão que ele tem interesse para saber sobre gastos na parte de pessoal, gastos com relação à saúde, gastos com relação à educação, bem como relativos aí aos atos administrativos. Lembrando que nós temos a Lei de Acesso à Informação, que garante ao cidadão todo tipo de informação que ele necessita, mas devemos observar também que temos a Lei Geral de Proteção de Dados. Nem todos os dados podem ser fornecidos para aqueles que têm interesse. Existem dados sensíveis, como, por exemplo, CPFs, contas bancárias aí de servidores. Mas, regra geral, é a publicidade. Regra geral é que a administração pública tem que informar a população sobre os seus atos. E por fim, mas não menos importante, nós temos o princípio da eficiência, senhoras e senhores. O que diz o princípio da eficiência? O princípio da eficiência nos diz que o serviço público deve ser eficaz à medida das ferramentas que a administração possui para fornecer os serviços aos administrados. Ou seja, a população quer mais rapidez no atendimento, ela quer menos burocracia, ela quer que os problemas sejam resolvidos de uma forma mais célere. Então, o princípio da eficiência foca nesta celeridade da administração pública para que ela resolva os problemas da população, correto? Então, não se esqueçam, nós temos dois princípios basilares da administração pública, que é a supremacia do interesse público
e a indisponibilidade do interesse público. E temos também 5 princípios constitucionais, que são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios ajudam a interpretar, ajudam a melhorar o ordenamento jurídico no âmbito da administração pública, correto? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo, senhoras e senhores. Kelvin Castro, Mundo Jurídico. É isso aí, galera! Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe e faça o seu comentário. Estamos juntos! Kelvin Castro, Mundo Jurídico.